Boa noite, meu nome é Gleiber Félix, estou com mais um Relato Ayahuasca e hoje com a ilustre Camila Prada. Prada, da marca Prada, então ela é chique pra caraco. Sou prima pobre. Ela é taróloga e está se formando em serviços sociais. Vai ajudar o nosso povo aí. Boa noite, Camila, como é que você tá? Boa noite, Gleiber. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Saudades. Pandemia, cada um na sua casa, falando pelo Zoom, gravando de uma maneira bem tosca, mas estamos indo. Podia estar fazendo um rapézinho. Se você quiser fazer rapé, pode fazer, não tem problema não. Não, eu fiz agora há pouco, tá de boa. Obrigada. Tá de boa? Então, Camila, conta um pouco como é que foi a sua jornada até encontrar as medicinas sagradas, o que te levou a experimentar, ter uma expansão de consciência. Conta pra gente. A minha jornada começou em 2009, foi em fevereiro de 2009, numa situação assim muito inusitada. Eu tava no ônibus e assim, naquela época eu tinha trancado faculdade, eu tava numa época assim muito de transição mesmo, confusas. Eu tava no ônibus lendo um livro sobre mitologia e caiu uma chuva super forte, fiquei presa numa enchente. E tinha um moço do meu lado que estudou com a minha irmã, então assim, a gente se conhecia, mas a gente não tinha amizade. A gente ficou 3 horas parado no trânsito, esperando a água baixar, ali na Avenida do Estado. Nossa, vocês ficaram ilhados, então? Ilhado, Nossa. ali próximo, ali no Ipiranga. Quem mora aqui na região sabe do que eu tô falando. Fim de fevereiro sempre cai umas chuvas muito fortes e alaga e a gente fica ilhado. E aí eu terminei o livro e aí eu ia começar outro, porque eu já tava com outro na mochila, né? Eu falei assim, é capaz de eu terminar esse livro também, né? Comentei com ele, né? Ele falou, eu tava vendo você ler. Aí a gente começou a conversar, tal, não sei o quê. E aí a gente ficou umas 2 horas conversando sobre mitologia, sobre vários assuntos que eu não entendia que era sobre xamanismo naquela época. Ele já estava dando um parâmetro muito mais abrangente, assim. Ele mexia com magia? Não? Ele era guardião num instituto, já naquela época. Entendi. Então assim, tava falando de simbologia, a gente ficou falando bastante sobre esse universo. E aí, a gente desceu do ônibus, quando a gente desceu do ônibus, aí ele perguntou pra mim, ele falou assim, viu, você já ouviu falar no xamanismo, né? Assim, né, há 11 anos atrás, tinha mais preconceito, né? Ainda tem um pouco de preconceito, mas, assim, acho que ele ficou constrangido de falar no ônibus. Eu moro, assim, relativamente perto do ponto final, então era muita gente conhecida dentro do ônibus, né? E ele também morava por ali? Ele é meu vizinho assim, né? Ele mora na rua de trás. Entendi. E aí a gente desceu no mesmo ponto. Eu não tinha menor noção do que era. E a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Tipo o YouTube, o Google. Então era muito mais difícil acessar as informações. Hoje a gente tem podcast, né? O smartphone tá aí, ele veio revolucionando. Então, qualquer informação você encontra ali, né? Aquela época tinha realmente um celular que recebia mensagem. Aí ele pegou e perguntou se eu já tinha ouvido falar. Falei que não, tal, não sei o que. Ele começou a falar sobre a ayahuasca. E eu também, na época, estava tomando antidepressivo. E acho que caiu nessa conversa. Também eu não lembro, lógico, faz muito tempo. Mas eu lembro que a conversa tudo levou. Foi que você falou assim, o que te levou, né? Muita coisa me levou. Então, assim, um momento de transição na minha vida. Os interesses que eu estava estudando, meio que autodidata. E aí eu tive um encontro com essa pessoa. E aí ele me convidou. Aí veio uma pessoa na minha casa fazer anamnese. Nossa! Veio antecipado. Conheceu minha casa, tudo. Fiz amizade com uma turma bem legal. E aí eles vieram no sábado, me buscaram e me levaram no instituto. Pô, gostei disso daí, hein? Os caras vêm, pega, faz tudo em casa, te leva, te traz. É bom. Era pra eu ir. Foi muito legal, assim. Foi uma conexão, né? Uma conexão muito forte mesmo. E aí, a primeira vez que eu consagrei foi em Mogi das Cruzes. Num sítio muito bonito. Eu acho que ainda existe esse lugar, que é a natureza divina. E aí, eu tive uma experiência muito maravilhosa, assim. Senti um amor muito forte, assim, uma conexão muito forte com minha ancestralidade. Eu tinha uns pensamentos, não assim, suicidas, né? Mas eu tinha perdido a esperança naquela época. A gente fica mergulhado em pensamentos
pensamentos negativos, assim, nesses momentos. Fica estava sem perspectiva. E assim, não que naquele primeiro ritual me abriu um mundo de possibilidades, mas resgatou, vi sentido para continuar vivendo naquele momento. Aí eu consagrei mais umas 2 vezes naquele lugar, e aí eu achei melhor dar um tempo. Não aconteceu nada, assim, eu simplesmente parei de ir. Aí passaram... Não, eu acho que não chegou a 4 anos. Eu fui morar em Rio Claro, tava num boteco, e aí uma moça da turma, assim, falou, não posso beber, amanhã eu tenho ritual. Aí eu já, né, falei, eu quero saber que ritual é esse. Ela falou, ritual de ayahuasca. Eu falei, onde que tem aqui, né? Aí ela falou assim, tem um grupo, assim, assado, tal. Eu falei, me convida da próxima vez. Aí ela me convidou. Aí eu comecei a frequentar um instituto chamado Céu da Lua Branca, que hoje não existe mais, lá em Rio Claro. E aí, a partir disso, eu continuei, fui aumentando a frequência, né, de consagração, caminho sem volta, né? Não tem como mais voltar, porque tive um encontro com o tarô também, porque é um caminho, né? Não é uma situação que te leva, né? São várias situações, pessoas que você vai encontrando. Você continuou. O tarô, no começo eu não acreditava tanto, assim, mas teve uma vez, antes de eu separar, eu fui no taróloga, mas aí ela fez um ritual pra começar, eu achei aquilo estranho pra cacete, falando, o que eu tô fazendo aqui? E aí ela foi tirando as cartas e foi falando sobre trabalho, sobre vida amorosa, e tudo aquilo que ela tava falando, tava batendo. E foi interessante que ela falou assim, só que vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai mudar a sua percepção do mundo. Você vai pensar que você vai estar louco, mas aquilo vai ser uma chave na tua vida. E eu nem me toquei, né? Não foi nem a ayahuasca, foi... Eu tive sozinho em casa uma expansão de consciência que eu pensava que ia ficar doida, né? Já até falei em outras vezes. Então foi isso que aconteceu. E eu falei, caramba, né? Puta, foi tudo isso mesmo? E aí, conforme eu fui tomando as medicinas, eu fui compreendendo o que é o jogo de cartas, como ele funciona. Tem uma energia, é como se fosse o meu anjo guardião, que ele auxilia ali, porque ele tá vendo de uma maneira mais ampla. Então ele auxilia. Então hoje eu acredito pra caralho. Não, e é muito curioso, assim, porque é uma compreensão própria. Você sente que é um mentor, você sente que é um anjo, né? A palavra arcano significa mistério. Então, o tarô te conecta ao mistério, aquilo que tá secreto, que é oculto, que é uma expansão de consciência. E assim, é uma possível realidade. Então, não que aquilo de fato vai acontecer, mas é a realidade que tá bem possível de acontecer. Então... Sim, você pode mudar o caminho se você quiser, se você tiver firmeza no propósito que você queira. Sim, e já teve caso também da pessoa falar assim, não aceito essa realidade e escolher outro caminho e tudo bem, né? Porque é uma escolha. Mas se a pessoa também tá num padrão de comportamento, vai acontecer isso. Então, a pessoa muda o padrão de comportamento para mudar a realidade. Então, assim, de qualquer forma, é muito positivo. Muito próximo também das experiências dos rituais de ayahuasca, porque a gente também tem uma expansão de consciência, a gente encara algumas realidades, algumas questões, que o trabalho mesmo começa depois que você sai, né, do ritual. Sim, funciona mais ou menos da mesma maneira, só que sem tomar absolutamente nada. O que eu gosto bastante, assim, da ayahuasca é que ela repõe a serotonina do cérebro, né? Eu não sabia disso. Tem estudos. Então, pra mim também... e recompõe neurônio. Tem vários estudos, assim. É que eu não preparei isso, mas depois a gente pode procurar os estudos. Com certeza. Pode fazer só falando sobre os estudos da medicina. Também é super válido isso. Ou de repente você pode convidar alguém que realmente manja disso. Não é a minha área, né? Eu tô falando, assim, do que eu já tive contato, mas tem, assim, até pro tratamento de Alzheimer. Olha só. Tem estudos, porque ele vai trabalhando na química do cérebro. Então, eu também tomo, assim, quando eu sinto que eu tô começando a deprimir, aí eu tomo. Mas eu tomo, assim, gente, por conta própria, vocês que estão ouvindo. Né? Não é recomendação médica, mas me faz muito bem. Mas é assim, igual o meu irmão, ele falou pra mim, porque eu tenho ayahuasca aqui em casa, eu falei, putz, será que estraga isso daí? Ele falou, estragar, acho que não vai estragar pelo tempo que tá.
Mas ele falou, você pode ir tomando. Eu falei, então como assim tomando? Ele falou, você toma uma colherzinha, não é tomar uma dose assim, você toma uma colherzinha durante a manhã, faz bem e tal. Mas eu não sei, eu sempre esqueço e não tomo. Mas eu acho que daqui pra frente eu vou começar a criar um hábito também pra acabar com ela, né? Eu fiz 21 dias, assim, tipo um pequeno tratamento, né, de microdose, porque eu queria também consagrar em casa, né, principalmente durante a pandemia. E aí eu senti, assim, que começar direto tomando uma dose cheia sozinha em casa, assim, era perigoso, né. E aí conversando com as pessoas que têm mais experiência, né, aí eu fui fazendo acompanhamento também, terapêutico, e tomando também uma microdose até eu acostumar com esses efeitos. E aí eu fui aumentando a dose e aí hoje eu me sinto mais segura realmente de consagrar em casa. Mas é assim, é um risco que eu assumo também. E também porque eu consagro há muitos anos, né? Então acho que uma pessoa que consagra há pouco tempo, fazer isso assim... É uma responsabilidade sua. Primeiro, você tem que participar de um ritual e depois disso, depois de um bom tempo, você querer fazer um estudo em cima da medicina com você mesmo, porque eu imagino você nessa pandemia, todo mundo fechado em casa, pode gerar uma certa depressão, esse tipo de coisa. E você tomando ayahuasca, ela pode te tirar dessa depressão, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa não tem uma certa responsabilidade, ela também pode prejudicar, né? Se o cara ele vai despreparado, dá merda. Não, e assim, realmente, assim, é muito preparo, porque você tem que prestar muita atenção nos seus hábitos de vida, muita atenção, trabalhar muito pensamento. Tem uma frase até, né, que a gente ouve, né, tipo assim, segura firme, né? Tem que ter muita firmeza, porque você tem que ter o seu espiritual protegido, então tem que trabalhar muito a proteção espiritual, então tem técnicas, lógico, cada crença trabalha com uma técnica, então você tem que estar muito alinhado com aquela crença, com aquela técnica, com a sua espiritualidade. Eu sinto assim que quando a ayahuasca entra em casa, acontece umas revoluções. Você tem que bancar a revolução, porque vai limpar a tua casa, vai limpar a tua vida e não vai ser, a maioria das vezes não vai ser assim, tipo... Good vibe. Good vibe. Não vai ser porque assim, né? Se pra fazer reforma, você tem que quebrar umas paredes. Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma rede de apoio também muito bacana. Então, tem muita coisa envolvida, né? Não é brincadeira. No teu caso, eu vejo que você é uma garota que tem uma responsabilidade, já tem uma visão espiritual. Garota. Já avançada. Eu sou um garoto, então você é uma garota também. Então você já tem uma consciência mais ampla sobre aquilo que você está fazendo. Não é uma brincadeira, você não está tomando pelo oba-oba, ai que eu vou ficar muito louca. Não. Você está tomando porque você está fazendo um tratamento e você tem plena responsabilidade disso. Não é brincadeira, né? Então isso que é bom. E tem uma questão também da evolução, né? Então, por exemplo, né, o meu processo com o tarô. Toda semana eu tiro uma carta e eu vivencio o que aquela carta tá me orientando. E muitas vezes não tô muito disposta a seguir aquele conselho, mas é eu trabalhar o respeito. Então eu sinto que a ayahuasca você tem que ter muito respeito. Então não é uma droga, é uma ferramenta de evolução. Para mim, trabalho muito essa questão. Então assim, é pedir permissão mesmo. Lógico, eu vejo assim muitos grupos também que trabalham com a ayahuasca como uma ferramenta de redução de danos. Eu acho que é muito válido mesmo. Como assim, redução de danos? Para reduzir danos de dependência química. Ah, entendi. Mas até mesmo nesse caso, eu sinto que tem que ser acompanhado. Sim, porque senão acaba virando uma muleta da pessoa. Exatamente, a pessoa cai em outra dependência. Exatamente. E tá sendo muito questionado, inclusive, isso com o rapé. Sim. Porque o consumo de rapé aumentou muito. Tem pessoas que fazem um rapé atrás do outro. Já vi casos de pessoa que fez rapé, tipo, no banheiro, do serviço. E aí, assim... Depende, o chefe vai lá, dá uma comida de rabo do baiano e ele se descamba inteirinho, se caga todo. Aí, pra ele se centrar, ele vai lá, faz um rapé e dá uma sentada de novo e volta a trabalhar. Então, sem julgamentos, viu, gente? Estão ouvindo, sem julgamentos. Mas, por exemplo, eu não sei se eu levaria meu rapé pro trabalho, no caso assim, né? Um trabalho corporativo, porque vai que pega alguma coisa, né? Você traz um imposto para casa.
Exatamente. Mas também tem que confiar na medicina, né? E confiar na intuição. Isso é uma questão particular minha, Sim. mas eu sinto que tem uma questão realmente que precisa ser olhado. Para mim, isso é importante. Sai do ritualístico. Tem uma palavra na rotina. Vira uma coisa Automática. rotineira. Então, para mim, assim, eu também fico vigiando muito esse movimento. Porque a gente tá vulnerável, né? Então, por isso que eu falo, não tô fazendo julgamento, porque eu não sei o dia de amanhã. Se de repente eu escorrego numa casquinha de banana, né? Nós somos seres humanos, né? E tendemos a falhar, porque muitas vezes tem gente que fala, nossa, mas você já tem uma evolução espiritual. Eu falei, fio, eu sou igual você, porque ainda eu tropeço como qualquer um. A única coisa, a diferença é que eu entendo mais. Então, eu posso entender mais, então a minha responsabilidade perante errar é maior ainda. É maior. Esse que é o problema. Exatamente. E toda hora a gente tem teste. Na vida, toda hora a gente tem alguma coisa que faz a gente relembrar do nosso propósito. O tempo todo. Essa questão do julgamento é muito louco, porque é kármico. Parece que a gente fala e a gente se vê numa situação que a gente fala, caramba, né? Critiquei e agora eu tô fazendo igual. Então é muito difícil realmente julgar. Eu sinto que a maior lição mesmo de evolução é essa, né? Trabalhar o não julgamento, se vigiar o tempo todo. Respeitar o pensamento do próximo, aquilo que ele tá passando, porque muitas vezes, hoje, principalmente na pandemia, você vê, o cara tá lá na balada e não sei o quê. Putz, né, meu? Não vou falar nada, porque você não sabe o que tá acontecendo com aquele fulano. Muitas vezes ele tá ficando quase louco em casa, e aí ele precisa ir pra um bar, extravasar, botar pra fora, e aí ele vai lá e faz aquilo. Mas, Gley, não dá pra julgar realmente. Exatamente. Mas tem que ter uma noção de responsabilidade mínima. Com certeza, né? De amor próprio, né? Porque tem uma questão de amor próprio. E é muito curioso. Mas é esse que é o problema. Hoje, se você for ver a humanidade, a falta de amor próprio, ela banha quase toda a humanidade. É falta de amor próprio mesmo. E muito curioso, porque das minhas experiências de ayahuasca, as mais simbólicas, assim, as mais marcantes, transformadoras, foram aquelas que eu tive que exercitar o amor próprio. Que eu tava num momento de crise e vinha muito forte, assim, amor próprio. Eu sempre falo triângulo, tem 3 pontas. Então eu vejo como 3 inteligências: a intelectual, a emocional e a espiritual. Quando há um desequilíbrio nessas 3 inteligências, isso afeta na tua vida pessoal. E geralmente, com a vida que a gente leva, é muito mais fácil da espiritual e da emocional elas caírem e só fica a intelectual. E aí você fica em desequilíbrio. Desanda. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai para um ritual de ayahuasca que tá mal, tem muito isso do amor, da compaixão, do não julgamento, porque quando só tá o intelectual, ele esquece de tudo isso. E quando tá o emocional, ele puxa para você e fala, não é assim. Você tem que ter mais compaixão, você tem que observar o seu próximo, você não pode julgar ele, você não sabe o que acontece na vida dele. O emocional, ele já começa a conectar com o espiritual, porque se você der atenção a ele, se você se voltar pelo teu amor próprio, você começa a observar o próximo com mais amor, com menos julgamento. A gente tem muitas contradições e aquilo que você falou, essa questão intelectual, a gente tá num modo de vida competitivo, onde a gente só se sente pertencente a essa sociedade se a gente tem um diploma, um lugar nessa sociedade. Até a ayahuasca foi uma ferramenta que me conectou também ao serviço social, que eu entendi que era a profissão que eu gostaria de estudar, exercer, porque tem também essa questão de olhar para o social. A gente está consagrando de uma bebida que são de povos originários, que está sofrendo muito politicamente. Eu sinto que a ayahuasca também é uma resistência política desses povos. Então, assim, tem muita coisa que é envolvida, só que eu cheguei realmente, não cheguei com a consciência que eu tenho hoje. Então, eu tenho que realmente acolher as pessoas que estão chegando, e aí é um exercício realmente de humildade, é um círculo, né? Até a gente conseguir fazer um círculo, né? Porque a gente tá numa sociedade que tem hierarquia, então, assim, é muito complexo mesmo. Acho que esse universo promove muita reflexão. Não, com certeza. É bem aquele negócio, em terra de cego, quem enxerga dá a mão. Bem isso, né? Outro dia eu tava falando com o Kinelá, a gente tava falando sobre o Bolsonaro, só que o julgamento perante ele é muito pesado. Mas, assim, eu vejo
nitidamente, ele não consegue enxergar certas coisas, porque o foco dele no intelectual tá tão forte e o ego também tá tão voraz que ele não consegue ter essa parte emocional. Ele não consegue ver a parte emocional, ele não consegue ver a parte espiritual. Esse cara não tem alma. O que é mais interessante, ele tem alma e não é perdida. Por incrível que pareça, não é perdida. Não é que eu tô puxando o saco dele. Abriu as portas do inferno. Não tem salvação, não tem salvação. Tem, creio que tem. Pode ser que não seja nessa vida. Mas eu acho que ele tá no momento que daqui a um tempo. Nossa, eu acho que é muito difícil, gente. É porque, assim, se pensar assim, né? É que eu nem tava preparada para falar desse assunto, porque, né, esse assunto, assim, eu já... Bom, na verdade, a gente pode deixar esse assunto de lado. Eu já gastei muita energia com esse assunto, né? Até porque, assim, é minha área, né? Essa é minha área de estudo. O social. O social, político, né? O curso que eu tô me formando, ele tem uma base marxista, é uma base que trabalha, assim, a importância do comunismo, do socialismo. Então, assim, vai totalmente em desencontro realmente com o que eu acredito de mundo, de fato. Se a gente se unisse, nós, classe trabalhadora, a gente poderia ter uma vida muito melhor, porque sempre vai ter essa outra corrente na qual, não digo só o Bolsonaro, mas também outros políticos fazem parte, e a gente vai ter sempre que lutar contra essa corrente. E a gente, às vezes, fica evitando conflito. Eu tava te contando da minha jornada. Eu cheguei sem essa consciência. Só que a partir do momento eu tomei consciência, e ainda não tenho toda a consciência, não. Tem muito trabalho pela frente, assim. E aí, quanto mais eu amplio aqui, mais eu vejo que, nossa, meu, tem muita coisa ainda que eu não sei. E que talvez eu nem queira saber também, porque você saber demais envelhece, então tudo no seu tempo, sabe? Até essa frase, saber demais envelhece, né? Tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, assim, tem coisa que a gente não vai saber. E o mestre chega quando o discípulo tá pronto. Então, assim, eu senti muito forte esse chamado pro serviço social, porque para mim fazia muito sentido no que eu acredito, assim, que fosse coerente pra minha vida. Isso é coerente pra mim. Então, assim, se eu tenho tanto tempo nessa caminhada, é lógico, eu tenho uma base de educação religiosa católica. Então, ainda tenho muita coisa que é estrutural dessa noção do que é uma religião, de como que se constrói uma religiosidade. Então, assim, eu ainda tenho muitas questões que eu ainda me vejo presa a um padrão. Por isso que eu tô há tanto tempo, assim, eu sinto que tem até uma gentileza da ayahuasca, da medicina. Só que, assim, a partir do momento também que teve como se fosse uma onda, né? A ayahuasca, lógico, ela é uma bebida milenar, só que aí teve um período que ela era servida mais nas igrejas de Santo Daime, que eles foram guardiões durante muito tempo. Teve um período também de evangelização dos povos indígenas. E aí teve uma onda, sim, não faz tanto tempo, né? Sim, é uma onda recente. Eu não sei precisamente quando foi, mas é de décadas para cá. Que começou esse processo realmente de um outro olhar para o xamanismo. Os povos indígenas retomaram, porque eu tô fazendo uns cursos, né? Eu tô fazendo um curso de saberes indígenas e tem um outro curso de filosofias indígenas que eu tô fazendo no SESC. Percebo que existe um consenso de que não é um resgate, é uma retomada mesmo. Isso também leva um tempo, leva um processo. Então, eu sinto que é um compromisso que eu assumo, e eu nem tô dizendo que todos deveriam, porque é exatamente o que você falou. A partir do momento que eu tenho a consciência, a partir do momento que eu percebi isso, e aí eu assumi a responsabilidade na minha vida. Eu não obriguei a ninguém a pensar igual a mim, a fazer a mesma coisa que eu. Só que para mim não tinha coerência nenhuma. Eu estava buscando uma formação, que naquele momento, eu estava buscando um encontro espiritual, e aí chegaram a mim essas possibilidades de eu aprofundar no estudo de tarô, que é uma questão assim que nem é indígena, né? Tem os métodos de adivinhação, tal, não sei o quê, mas eu me conectei ao tarô,
que tem uma questão de uma ancestralidade minha, só que aí, ao mesmo tempo, como eu tô muito envolvida e conectada a esse universo da ayahuasca, eu senti que o serviço social fazia muito sentido. Inclusive, esse ano, a campanha do Dia do Assistente Social foi pela luta indígena, porque são um dos povos que estão mais sofrendo nesse governo. E assim, lógico, muitas vezes para a gente fazer revolução, a gente precisa ter um conflito. É romper uma estrutura mesmo. É como se nós fôssemos águas e tivesse uma barreira e a gente fazendo pressão para romper essa barreira e conseguir fluir. Porque o que a gente não está conseguindo é fluir. Uma gotinha só não vai fazer pressão, ou então vai demorar muito tempo. Então, quanto mais gente envolvida no propósito, no comprometido a romper essa estrutura e dar vazão pela liberdade religiosa mesmo. Estou dizendo que a minha verdade é absoluta, mas a gente tem uma diversidade de religiões, de crenças religiosas, e a gente se vê ainda em 2021 num processo assim de evangelização muito forte, de falsos profetas, de pessoas que estão explorando a fé alheia. Isso também tem no meio da ayahuasca, também tem, porque a gente sabe que popularizou muito de 10 anos para cá, é muito questionável, né? Então a gente tem que estar muito atento. Muito atento. Por isso que eu falei, às vezes a gente escorrega numa casquinha de banana. Mas, assim, eu senti isso muito forte, assim, essa é a minha história com a ayahuasca, né? Eu senti muito forte que eu tinha que fazer isso na minha vida. E, assim, eu tomo cada péia, porque eu ainda tenho muita coisa presa, né? Igual a gente tá falando aqui sobre expansão de consciência. A expansão de consciência leva você a fazer vários questionamentos seus internos, e aí você se depara com mundo fora, porque boa parte dos questionamentos que você tem interno perante a uma história da humanidade, e é uma história econômica, é uma história social, todos esses paradigmas que foi criado há muito tempo atrás e outros que estão sendo criados agora, isso faz com que o ser humano tem um comportamento, e nesse tipo de comportamento ele muitas vezes não questiona, e a partir do momento que ele toma uma medicina dessa, ele acaba se auto-questionando e realmente questionando a sociedade. Mas qual é o grande âmbito da coisa? Quanto mais pessoas estiverem autoconscientes de si, a visão ela amplifica e o seu tratamento social modifica. Então, na verdade, não é você quebrar eles, um sistema em si, fazer com que o ser humano crie mais consciência do seu ser, da sua essência. A ayahuasca, ela não mostra isso direto para você, de como você deve ser? Ô, Gleyber, deixa eu te falar. Tá na Bíblia, Jesus desceu sarrafo na galera no templo. Tipo, ele brigou sim, brigou. Não, ele brigou no templo. Só que eu pergunto uma coisa pra você. Naquele tempo, depois que ele morreu, a mudança, sabe quando você vê? Depois de anos. Foi aquilo que ele semeou ali que foi transformando. E é um processo, né? Realmente, a gente não vai conseguir de uma hora para outra. Eu sinto que existe muita gente comprometida em fazer esse questionamento. Eu já tive a oportunidade, né, de ver lideranças indígenas falando realmente dessa questão de ser cristão. A história, né, se a gente vê a história, mesmo se for uma história que não fala assim, não, essa pessoa existiu mesmo, né? Tipo, o Jesus Cristo, tipo assim, essa pessoa realmente existiu. Porque eu acredito que pode ter existido realmente uma pessoa com um perfil de uma pessoa muito boa que revolucionou aquela época. Acredito mesmo, e que de tempos em tempos vem pessoas assim, e pode ser em núcleos pequenos, e são resistências. Então, assim, a gente tem essa energia crística. Na Índia também tem as energias de Shiva, Ganesha, tem os deuses, né? Então, tem períodos que a gente tem muito forte essa energia, que vem e se manifesta em vários povos, de várias formas, em diversos gêneros, não só masculino também. A identidade de Jesus Cristo, ela também foi construída, porque se pensar que ele, da onde ele veio, aonde ele nasceu, ele não seria um loiro de olho azul. Não, mas ele não era, que pintaram daquele jeito. Então assim, foi construída uma identidade. Se você pegar e olhar toda a história de Jesus, você simplesmente não faria nunca a Inquisição, nunca o evangélico iria quebrar uma imagem de um santo. Nunca
Nunca. exatamente. Se você lê certo aquilo, você não vai fazer isso. Nunca. É um respeito enorme. Porque o que estraga, na verdade, é a pessoa que doutrina as outras com o seu próprio ego. A Bíblia, ela tá ali, se você souber interpretar ela de maneira coerente e se você seguir o caminho de Cristo, você não vai fazer merda. Isso eu te garanto. É a mesma coisa, o julgamento. Queriam apedrejar a prostituta. Ele falou: quem aqui não tem um pecado, jogue a primeira pedra. Todo mundo, opa, eu não tenho. Isso daí é o quê? É o julgamento não ao julgamento. Então, é uma coisa que você, quem sou eu pra falar de tal pessoa? Entendeu? A partir desse momento, você quebra um monte de coisa. Nossa, ô Gleiber, vou te contar uma curiosidade. O meu pai, ele foi frei. Sério? Sério? O meu pai, a mãe dele faleceu, ele tinha uns 11 anos, e aí o meu avô tinha uma questão de alcoolismo muito séria. Meu pai era temporão, né? Os irmãos são bem mais velhos. E foi colocado num seminário. E aí ele ficou dos 11 aos 18, aí ele chegou a fazer primeiros votos. Tenho foto dele vestido de frei. Aí quando ele fez 18 anos, falaram para ele passar um ano na casa do irmão dele, para ver se realmente era a vocação dele. Aí nesse um ano ele conheceu minha mãe. A minha mãe foi catequista durante muitos anos. E a minha casa, minha mãe dava catequese de sábado. E praticamente assim, a minha infância e o comecinho da minha adolescência, todo sábado de manhã catequese. Então eu fui muito catequizada mesmo, assim. E aí o mais curioso, né? Porque aí depois passaram os anos, a minha mãe se formou em filosofia, fez uma extensão em teologia e minha mãe consagrou a ayahuasca. Porque ela viu, foi muito transformador na minha vida. Então, assim, ela falou, não, eu quero conhecer a ayahuasca. Ela só foi 2 vezes, assim. E para ela foi muito impactante também. Ela teve várias revelações, até por conta da pandemia. Mas ela falou, não, eu quero dar um tempo, porque eu quero digerir tudo isso que eu... É muita coisa. Cada um tem um processo. É, porque é muita coisa. E olha que a sua mãe, ela tem uma profundidade de estudo espiritual muito mais profundo. Porque a filosofia, ela é muito ligada ao espiritual também. Sim, e teologia também. Teologia nem se fala. Nem se fala. A minha família, assim, eu sinto que tem muitas questões, assim, de conhecimento mesmo. Eu senti que meu caminho estava indo realmente para isso. Abracei. Vou falar que é mó responsa mesmo. Todo dia é enfrentar. É enfrentar um leão, né? É um enfrentamento que você tem, principalmente em trabalhos sociais. Nossa, demais. E assim, cada experiência é única, né? Não tem como expressar. Cada experiência é única, cada ritual é um encontro com alguma situação que eu preciso trabalhar e às vezes até mesmo a relação com a própria medicina. Já teve trabalho assim de me sentir estagnada e aí eu ter que rever como que eu tô me comportando diante da ayahuasca. E cada um tem um tempo, né? É assim, a ayahuasca você pode usar ela de várias maneiras. Uma das coisas que eu vejo hoje, dependendo do estudo que você está fazendo, ou sobre filosofia, energização de chakras, saída de corpo, você pode utilizar a medicina sagrada para ter uma expansão de consciência, aonde essa expansão de consciência vai fazer com que você veja e trabalhe determinada coisa. Quando você faz esse tipo de trabalho, ele funciona muito bem. Igual você estava falando, já fez um trabalho onde você tira o tarô, em cima do tarô você faz o trabalho com a ayahuasca. Foi isso que você disse, né? Ou não? Não, acho que você entendeu errado. Então eu entendi errado. Porque eu tava pensando que você fazia esse trabalho, faz de conta. Você faz um trabalho primeiro tirando as cartas, e aí você utiliza a ferramenta das cartas na ayahuasca para trabalhar certas coisas. É individual isso, viu, gente? Não, sim, é individual. O que eu tô falando é um trabalho individual de cada um. É individual. É a ferramenta que cada ser... Mas tá aí uma ideia, viu? Ele utiliza para se autodesenvolver. Eu já estava pensando em outra coisa, que eu falei, gente, dá para usar as cartas como uma ferramenta incrível ali. Se você tiver com expansão de consciência e ao mesmo tempo ali tirar a carta, aí é melhor ainda. Não, eu nunca fiz isso assim, que você falando assim, muito premeditado. Ó, eu vou te contar como que eu faço, né?
Às vezes eu tiro antes, realmente, e trabalho aquela ideia daquela carta, aquele conselho, ensinamento que a carta tá me dando. Eu faço isso individualmente, mas eu não faço isso assim como algo que é um trabalho que eu ofereço. De repente, tá aí alguma coisa a se pensar mesmo. Mas já aconteceu de eu tirar tarô para 2 amigos em dias diferentes. Teve uma vivência quando eu era em Atibaia, lá na São do Arco-Íris, que eu tirei tarô para um amigo e a gente consagrou no dia seguinte. E aí, quando acabou o ritual, ele falou assim, fez todo sentido, tal, não sei o quê. Ele falou, não tinha caído a ficha, que foi o que você falou, da experiência que você teve também. Exatamente, você usa como ferramenta. E aí teve um outro caso também, que eu tirei para um outro amigo, e ele pegou e fez assim, mano, foi a melhor coisa eu ter tirado aquele tarô antes daquele ritual. E assim, agora você falou, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas é uma sugestão maravilhosa. Porque muitas vezes você tá tirando uma carta e ela tá demonstrando uma coisa pra você. Você não tem entendimento daquilo. Então, quando você vai tomar ayahuasca, faz quando você tirou durante a semana, você vai firmando aquela ideia dentro da sua cabeça, da resposta daquilo que você quer. E aí, quando você chega no dia que você expandiu a consciência, que a tua mente, ela tá fomentando aquela ideia, essa ideia, ela se expande e consegue te dar a resposta do que você quer. Isso é incrível. Facilita demais. É que assim, eu vou pesquisar aqui. Você já ouviu falar do Magicando? Não lembro. É o Marcus Kellen. Eu acabei sabendo sobre ele por causa do Magicando. Um capítulo do Magicando, que é um podcast também, onde ele fala que foi tomar ayahuasca e tal, e ele falava assim, eu fui fazer um trabalho específico, assim, assim, assado. E quando ele falou aquilo, eu falei, caralho, olha, você pode utilizar a expansão de consciência para direcionar aquilo que você quer. Faz de conta, você tem uma face do teu ego que você precisa trabalhar e tá aparecendo ali nas cartas. Você junta essa ferramenta que você tem e trabalha direcionado. Isso dá para fazer. Uma das coisas que eu já fiz em termos de trabalho assim direcionado foi em alinhamento de chakra, que foi uma das experiências mais incríveis assim que eu já tive. Você tem que ficar fazendo treinamento durante a semana inteira, porque é um preparo de visualização. Você tem que fazer a visualização, visualizar o seu chakra como ele está funcionando, você simboliza com as cores de cada chakra, então você vai simbolizando tudo isso na tua cabeça, então você imagine que você vai dando mais força a uma ideia daquilo que você quer, vai potencializando o pensamento, potencializando as imagens, e aí quando você tem a expansão de consciência, aquele trabalho que você está fazendo vai expandir. E comecei a fazer a visualização com a consciência expandida dos meus chakras. Era como se eu estivesse realmente vendo essa transformação e a energização e o alinhamento dos chakras acontecendo. E aquilo foi de uma energia tão avassaladora, de um bem-estar tão grande, que eu falei, eu tenho que fazer isso sempre. Só que não é fazer na ayahuasca, é você fazer diariamente. É um preparo, né? E o problema é a nossa procrastinação. A gente tem que imaginar e a gente perde isso. Não, exatamente. Por exemplo, você falou essa questão do tarô, né? Tem imagens que estão no inconsciente coletivo, que são universais, mas você tem a sua subjetividade. Por exemplo, eu vivi situações que podem ser comuns, mas eu tive a minha vivência individual. E aí eu faço exatamente isso. Eu tiro uma carta, muitas vezes durante o ritual, e aí eu tenho a minha compreensão fica até melhor sob o efeito da medicina e do ambiente que eu tô consagrando. E aí eu vou ter que trabalhar um aspecto daquela carta dentro da minha história. E aí, durante o ritual, você já vai tendo algumas, como se fosse dicas, né, de quais caminhos seguir. Então, assim, vou dar um exemplo aqui aleatório mesmo, né? No começo da pandemia, eu consagrei aqui em casa e eu tirei uma carta que é o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros, ele fala para ter paciência mesmo, vai devagar. Então, assim, era o começo da pandemia, tem uma questão econômica acontecendo aí, que a gente tem que ir devagar, não se expor muito. Então, de repente, a gente precisa dar uma parada mesmo e viver com o que
tem. A gente ainda não é rei. Tem potencial para virar rei, né? Entre aspas, dentro de uma hierarquia, pensamento hierárquico. E aí, essa carta que eu tirei foi bem difícil aquela semana, porque eu tava num ritmo e eu tive que mudar o ritmo. É uma escolha. Mas aí, hoje, eu vendo que isso era 1 ano atrás, faz todo sentido. Ainda bem que eu diminui o ritmo. Porque se eu fosse contra aquele conselho, pode ser que viva. Você nem estivesse aqui hoje. Exatamente. Então, assim, eu tive que puxar o freio mesmo. Só que isso pode ter, dentro de um jogo, um outro significado, porque tudo depende do que está acontecendo na vida da pessoa, né? Agora, você fala assim, eu vejo como uma ferramenta, assim, muito maravilhosa mesmo, que pode mudar realmente o sentido das coisas, mudar o curso da sua vida, mas está tudo muito conectado, muito conectado. Sim, é sempre para um caminho de amor, então é confiar. É uma ferramenta. E muitas vezes pode ser que não seja de amor, pode ser que seja de um aprendizado que a pessoa precisa. Pela dor. Não só pela dor. A gente tem uma noção que o cara que é bonzinho, ele sempre foi bonzinho. Essa história não é bem assim. E muitas vezes aquela pessoa que foi a mais cruel, a mais filha da puta, ela é tão profunda naquilo que ela tomou uma ciência tão grande, porque ela vivenciou aquilo e viu que aquilo limita mais a vida dela, ela se liberta de uma tal maneira que é totalmente diferente de uma pessoa que foi graduando aquilo sempre bonzinho, entendeu? Eu tava conversando isso com uma amiga essa semana, você acredita? Ela falou assim, o problema também é esse pensamento, mal e bem, bem e mal. Tipo, não, a gente é luz, a gente é sombra, e aí aquilo questão assim da ayahuasca, né? Porque você pode se perder na luz e excesso de luz é da cegueira, assim como também você pode se perder na escuridão. Tem um amigo muito querido que consagrou a ayahuasca uma vez só e ele entendeu que ele estava se perdendo na escuridão. Ele não voltou mais porque ele teve que encarar uma escuridão muito grande durante o ritual de ayahuasca. Então foi que você fala assim, só que até mesmo essa experiência tão dolorosa para ele foi a experiência que salvou a vida dele, porque ele foi procurar dentro das possibilidades dele, das crenças dele, ferramentas para sair desse lugar que ele não tinha consciência de que ele estava. E aí ele falou que ele foi a experiência assim mais dolorosa da vida dele, só que também foi a experiência que salvou a vida dele. Então é isso assim, mas eu vejo assim que é sempre para te levar para um lugar de que a sua vida melhore. Exatamente. Falar do que eu aprendi com o tarô também. E até mesmo com o grupo de estudos da Nação do Arco-Íris, com a Aline e com o Alan. A gente tem muitos complexos. São imagens que se conectam com a gente. Então, por exemplo, você se conectou com esse mentor espiritual, ou então essa entidade, que isso é algo que é do seu repertório, porque aí uma outra pessoa poderia se conectar com uma imagem que faz parte do repertório dela, e aí para você veio isso nesse momento, porque estava conectado ao que você precisava escutar, e talvez a energia, né? Tô falando energia, mas pode ter um outro termo técnico aí, não sou psicóloga, com aquilo que você precisava se conectar para seu aprendizado. Eu vejo assim, o tarô ele tem 78 cartas, são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, sendo que dentro dos 56 arcanos menores você tem 4 elementos, que é ouros, que simboliza a matéria, a espada, que é o pensamento, o paus, que é a motivação, e copas, que é o emocional. E tem as cartas da corte, que é a princesa, o príncipe, a rainha e o rei. Em algumas versões, ao invés de princesa, tem o valete. As cartas da corte, elas foram desenhadas como cartas da corte porque fazia parte de um momento histórico, né, onde tinha rei, né? Então, o rei é o que manda, é o que tem grande potencial, a rainha também tem grande potencial, o príncipe fala que vai acontecer, mas tudo depende, né, da morte do rei, da rainha. Então, obviamente, se o príncipe for digno, ele não vai querer que a mãe dele e o pai dele morra antes do tempo, ele vai aguardar o momento de tomar posse. E a princesa tem pouco potencial, mas também simboliza motivação, uma busca,
projetos. E assim, a maioria das cartas, elas têm uma visão muito otimista. A maioria das cartas tem, assim, um cenário muito bonito. Só que tem algumas cartas que eu acho que aí se alinha, agora na internet, né? Tipo Instagram, Facebook, você vê, assim, a galera questionando a positividade, porque acaba entrando num lugar que não ajuda. A gente precisa realmente pensar, assim, não ficar preso à positividade, mas exatamente isso, pensar que para a evolução, a gente não pode negar os períodos sombrios, os períodos difíceis, os períodos que a gente realmente tem que enfrentar conflito, momentos de crise, vai ter momentos críticos. Todas essas cartas estão no tarô, né? Tô falando do que eu vivo, né? Não negar isso, mas realmente, assim, essa entidade que apareceu para você é exatamente isso, porque muitas vezes a gente fica preso nesse lugar, tanto que a carta 1 é maravilhosa, que é o início, e a 10 normalmente também é muito boa, né? Exceto no naipe de espadas, que é meio crítica também, mas é um encerramento de ciclo crítico, mas vai te levar para um lugar melhor. A tua experiência com a ayahuasca, ela te levou para um caminho político, um caminho que você idealizou de tá mudando um comportamento, mas não só seu, toda a sociedade que está ao teu redor. É essa compreensão. Cada um tem uma experiência de um jeito diferente. Sim, é porque é um lugar no mundo, né? Então tem pessoas que se conectam à música, tem pessoas que se conectam à pintura, tem pessoas que se conectam a um artesanato. E assim, eu me conectei muito forte com a política. Isso também tem a ver questões até tipo astrológicas, né? Não, sim, porque é uma questão humana e a ayahuasca, ela simplesmente mexe com o comportamento humano. E conecta a sua verdade, ao seu lugar no mundo. Então, assim, a gente é múltiplo, a gente é diverso, cada pessoa vai ter um talento, isso que vai dar o colorido, né? É o colorido da mandala, né? Então, assim, entendi que o meu lugar tá ali. Esse é o meu lugar, e assim, a minha trajetória, não tem como eu falar da minha trajetória na ayahuasca sem falar que eu tive um despertar espiritual político. Sim, você teve uma maneira de ver as coisas num parâmetro completamente diferente. Mas uma coisa eu falo pra você, a verdade, ela tem sua nuance também. E muitas vezes a verdade deixa de ser verdade. Não existe uma verdade absoluta. É a minha verdade, porque existem verdades. É a tua verdade agora. Pode ser que daqui a um tempo não seja mais uma verdade pra você. Sim, porque eu também acredito muito na impermanência, né? E é lógico, eu tô investindo num caminho. E assim, até inclusive tem o meu caminho espiritual. Eu também tô comprometida com o tarô, que essa é a minha conexão, assim, eu tenho uma facilidade, uma intimidade muito... É única. Eu acho que cada pessoa é única mesmo. Por isso que a verdade no sentido de ser único e, ao mesmo tempo, ser diverso. E a gente conseguir conviver e se respeitar. Tem pessoas que trabalham com o tarô de uma outra maneira, que enxergam... E isso, assim, qualquer livro que você pegar de tarô também, você vai ver, assim, que não existe uma regra. Existe aquilo que te conecta. O tarô, ele é uma ferramenta social. Você trabalha com serviço social. Também. Qual é a diferença do serviço social para o tarô? Não existe diferença. Se você pensar, o tarô é uma forma de você dar um direcionamento da vida da pessoa para ela escolher, uma percepção de escolhas de caminhos que vão para ideais mais nobres, sei lá. Né? Exatamente, de desenvolvimento do ser. Desenvolvimento pessoal. Eu vou te contar. Eu leio tarô, assim, com constância, faz 3 anos. Eu nunca vi um jogo igual. De verdade. Eu não lembro de uma combinação igual. Pode ter combinações semelhantes, histórias comuns, né? Até mesmo eu vejo assim que às vezes eu tô passando por uma situação na semana e alguém se conecta comigo e eu faço uma leitura e eu falo: nossa, olha, isso aqui serviu para mim. Esse conselho serve para mim, porque a gente tá passando por situações comuns e se a gente tá, por exemplo, classe social parecida ou então histórias familiares parecidas, a gente acaba se conectando.
falando, mas cada história é única, por isso que eu falo das verdades, né? É um conselho para cada pessoa, é uma orientação para cada história. Então, assim, não tem como. Talvez, assim, posso até mudar, né? A palavra verdade, né? Posso falar assim que é uma missão, a minha missão no mundo. Mas aí eu também acho que é bem pretensioso. Assim, eu fico me sentindo, né? Tipo, nossa, eu tenho uma missão, tal. Não é nesse sentido também. Você querendo ou não, você tem uma missão. A leitura de carta, ela simplesmente é um direcionamento para você se alinhar com a missão que você tem aqui. É o direcionamento. Sim. Por isso que eu falo, é um serviço social, porque cada um tem uma missão aqui, cada um tem um propósito aqui, só que ninguém se lembra da porcaria do propósito, e muitas vezes a gente cai na rede da ilusão, e aí essas ferramentas que a gente já tem há milhares e milhares de anos, elas servem para auxiliar nesse processo. É muito curioso isso, né? Porque, e é uma via de mão dupla. Eu tenho uma arrogância, né? Quem não tem... Exatamente, né? Quem não tem? Aí essa semana eu falei pra minha mãe assim, nossa, eu detesto ensinar, eu detesto ficar ensinando, tipo marmanjo, sabe? Eu detesto que não sei o quê. Mas falei isso no momento, assim, de intimidade que eu tô aqui compartilhando, né? Mas assim, tava assim, furiosa com uma situação. Aí eu pedi um conselho pro tarô, porque eu estava muito furiosa. E aí veio esta carta aqui, que é uma mulher mostrando um caminho. Aí, tipo, caramba, vou ter que ensinar. Viu? Entendeu? Porque, na verdade, quem é que não gosta? O teu ego. Exatamente. E aí o tarô fala assim, mas você vai ter que ensinar. Você tem que trabalhar isso vai ter que você trabalhar mais isso. odeia. Não tem aquele espelho da nossa pessoa que quando você olha ali, aquela pessoa que você tem um problema grave, é ali que muitas vezes está teu trabalho? Filho, não é fácil não. Mesmo, tipo, não é um caminho fácil, é um caminho fantasioso, é um caminho muito colorido, é um caminho maravilhoso, assim, recomendo mesmo. Não sei, não consigo pensar na minha vida sem o caminho das medicinas, não consigo. Mas, ó, vou te contar. Tem hora que negócio puxado, tapa na cara e correria, chicotada. Ó, vou te falar, chicote estala. Ai, ai. É tapa na cara e correria. Eu preciso te agradecer muito pelo teu tempo que você disponibilizou de estar se expressando aqui, contando a sua causa, que foi super interessante, foi bem diferente de todos. Ai, que legal. E espero que você use a ferramenta que você tem em casa num propósito ali bem interessante, junto com as medicinas. Sempre. Entendeu? E outros mais, né, que você vai descobrir conforme o tempo. E gratidão, muita gratidão. Gratidão você, Gleiber. Que você continue nesse caminho, que é muito bonito, principalmente de assistência social, que é nóis. É o que mais o mundo está precisando hoje em dia. E todos nós temos que fazer essa parte social. Não importa qual a ferramenta que você tenha. Exatamente. Qualquer um pode ter esse contato social com o próximo. Eu espero que você daqui para frente faça um trabalho incrível, como você está fazendo para as pessoas. Espero estar fazendo. Gratidão, meu anjo. Muito obrigada, viu, Gleiber? E pela iniciativa também. Sim. Maravilha. Dá um beijão na Aninha. Dou sim. E vamos ver de se encontrar um dia que tiver liberado, né? Tomar vacina. O povo já tá falando de terceira onda aí, né? Mas vamos ver. Tomara que não tenha. Deus, é verdade. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.